Muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista responsável pelo Fórum da Corretora Rico. Sejam bem-vindos a mais esse chat de fechamento, né? Que dia complicado, hein, pessoal? Apagão aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, diversos estados aí. A gente aí com falta de luz, inclusive a corretora em São Paulo aí também está com falta de luz, né? Eu, como fico aí remoto, né? Eu toco aqui da Baixada Santista. Aqui, felizmente, a gente está com luz normal, internet também, graças a Deus, né? A gente está podendo tocar esse programa, mas em muitos lugares aí a gente está com falta de luz. Inicialmente, aí, como é que está o retorno aí para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Eu sei que provavelmente uma parte do pessoal aí não vai poder participar do chat hoje, justamente por essa falta de luz, né? Que realmente está afetando aí bastante pessoas. Beleza, aqui estou vendo aqui o retorno do pessoal, o pessoal está conseguindo me escutar. Então, pessoal, boa parte aí dessa forte queda aí, principalmente agora nesses últimos minutos, né? Eu fui procurar alguma notícia aí a respeito, saber do porquê está caindo, e justamente aí encontrei uma notícia dizendo justamente sobre esse medo aí do apagão somado aí com racionamento, né? Isso daí desencadeou aí essa fortíssima queda aí que a gente teve agora, principalmente aí nessa parte agora da final aí do pregão. De operações, com essa forte queda também, a BR Properties, aí, que era um call que a gente quase foi estopado semana passada, infelizmente, hoje aí não resistiu, né, acabamos sendo estopados na operação, 9,75, mas por outro lado também, aproveitando esse momento de queda, né, a gente passou um de olho aí para vocês no decorrer do pregão com a Equatorial, era um de olho que eu estava na venda aí na semana passada acabou não sendo acionada, eu tinha até deixado ela fora do radar aí no de olho prévio do call de hoje, mas acabei retomando aí quando ela começou a recuar ao longo da sessão, retomei esse de olho, atualizei na página da carteira direcional e ela acabou sendo acionada aí por volta aí das 4 da tarde, né? Saiu operando com você aí, não sei se vocês conseguiram pegar a operação, né? Mas é um call aí que já está aí, pegou, entrou e já despencou. Se bobear, talvez até hoje mesmo a gente já consiga trazer esse stop dessa operação para a zona de lucro, que a gente tenha na carteira direcional uma regra semelhante aí aos calls do André. O André normalmente trabalha com alvos um pouco maiores, ele tem a regra dos 3%, na carteira direcional, como trabalha com alvos menores, semelhante aos 3%, tem a regra dos 2,5%. No caso de uma operação de venda, o que a gente faz? Se a operação encerrar com 2,5% ou mais de ganhos, a gente pega esse stop, né, pegando o preço de fechamento e multiplica por 1,025. Se fosse uma operação de compra, dividindo por 1,025. Se fosse a regra lá do André, ao invés de 1,025, 1,03. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Em termos de operações intradiárias, na carteira a gente começou esse ano, introduzir operações de day trade. Não consegui fazer nenhum day trade, né? Tinha uma possibilidade de day trade na compra e na venda que foi passado naquele estudo prévio do call que eu faço todos os dias, com forte gap de baixa que o índice abriu, não consegui entrar na operação. Abriu com esse gap de baixa, depois ficou uma boa parte do dia ali no meio do caminho sem movimento. Acabei não fazendo nada com ele, mas alguns aí conseguiram antever esse movimento mais forte, né? Quando rompeu essa congestão para baixo, literalmente rompeu e foi com tudo para baixo. Aliás, vamos dar uma olhada aqui no gráfico intradiário. Esse aqui é o nosso carro-chefe, o Ibov, né? Devolvendo toda a alta e um pouco mais de sexta-feira, voltando muito forte, querendo buscar esse suporte aqui de 47,265, que se for perdido, traz de volta aí a tendência de baixa, né, que ele ainda mantém aí no médio prazo. Então, retomaria a tendência de baixa no curtíssimo prazo, e se depois perder os 45.850, aí sim, aí seta com mais força na venda, né, direcionando de forma aí um pouco mais consistente, né, onde a gente recomendaria aí concentrar os esforços maiores na venda e não mais na compra. Falando do mini, que eu comentei agora há pouco, deixa eu pegar o gráfico dele aqui, onde ele passou aqui uma boa parte do dia aqui congestionado entre 48.850 a 49.195, né? E
Depois aí dessa notícia aí do apagão e somado junto com o racionamento, né? Aí não precisa falar mais nada, deu essa desandada geral aqui, perdeu aqui uma série de suportes, perdeu linha de tendência de alta aqui intradiária, perdeu esse suporte de 48.195, que ainda mantinha o índice num prazo um pouquinho maior, também em tendência de alta, ou seja, virou para baixo de vez, para baixo, né? E pegando aqui o gráfico diário do mini, também aqui voltando a apontar para esse suporte equivalente aqui aos nossos 45 mil e pouco lá do Ibov, 47.570, que também, se for perdido, traz de volta a tendência de baixa, e abaixo de 46.490, aí seta com mais força na venda. Ou seja, o cenário aqui que está se desenhando é um cenário novamente vendedor, né? Com possível alinhamento de operações na venda. E tudo isso aconteceu num dia aí com o mercado norte-americano fechado por conta do feriado aí de Martin Luther King, né? Quer dizer, a gente teve toda essa movimentação, um movimento bastante próprio aqui do nosso mercado, né? Com o mercado americano fechado. Tá bastante difícil a gente tocar operações de swing trade, né? A gente tem sido bastante cauteloso aí nessas recomendações. Eu tenho procurado aí ativos assim mais bem configurados ou com uma tendência mais definida de alta ou uma tendência mais definida de baixa para tentar aí colocar uma ou outra operação, mas mesmo assim com essas mudanças fortes de direção, essas operações de swing trade têm sofrido bastante aí nesse início de ano para se desenvolver. O que a gente tem conseguido um bom resultado são nas operações de day trade, nesses day trade especificamente com mini índice, né, que a gente está conseguindo aí, só pegar aqui rapidamente, não atualizei ainda, né, porque não deu tempo a essas operações, entraram tudo agora em cima da hora e também para preparar o programa para vocês, mas graças principalmente a essas operações de day trade, a gente está conseguindo deixar a nossa carteira direcional aqui na zona de lucro, enquanto o nosso Ibov já está querendo setar com força aqui para baixo. Então os day trades aí realmente estão começando a ajudar bastante aqui nesse ano difícil aqui de 2015, né, e possivelmente vão ser uma bela mão na roda aí ao longo do ano. Bom, vamos dar uma olhadinha agora nas colocações de vocês e tentar atendê-las aqui na maior parte possível. Vamos ver, puxa pessoal, nenhum ativo para analisar, que maravilha, hein? Tá todo mundo aí, provavelmente aí com as suas operações aí muito bem posicionadas, muito bem defendidas aí. Estou vendo aqui por enquanto nenhum ativo para analisar, só foi falar, começou a aparecer. O Rafael aí pedindo para a gente dar uma olhadinha na CSN, vamos lá. CSNA3. Aliás, pessoal, quero fazer um convite também para logo mais à noite, às 8 horas, eu vou fazer uma palestra aí com vocês, né, sobre como obter sucesso no mercado de ações. A gente sabe que a gente está atravessando um momento bastante difícil, né, mas é possível aí a gente conseguir êxito aí nesse mercado aí de renda variável, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje às 8 da noite. Fica o convite aí para que vocês participem, né? É gratuito, não tem custo nenhum, basta entrar ali dentro da guia Aprenda Palestras Online e fazer a inscrição aí, vocês serão muito bem-vindos logo mais à noite. Vamos lá. CSN, cedendo bastante forte também, a CLTA que já não faz mais sentido, já ficou para trás, vamos apagá-la. Buscando aqui esse suporte aqui importante, de 4,77, que se for perdido também traz de volta a tendência de baixa no curtíssimo prazo, na sequência aqui mirando no suporte principal de 4,07, que se for perdido, aí ganha força na tendência de baixa, estendendo essa tendência aos prazos maiores. Se alguém tiver comprado, muito cuidado aqui, recomendaria um stop logo abaixo aqui desses 4,77, porque ela pode ficar bastante complicada se perder esse ponto. CSN já foi, vamos lá. Próximo ativo, Henrique pedindo aqui, Banco do Brasil. BBAS3.
Banco do Brasil bastante travado aqui no curtíssimo prazo e mantendo aqui a tendência de baixa atrás. Por enquanto, o Banco do Brasil está afunilado aqui com a LTA por baixo, linha de tendência de alta, LTB por cima, linha de tendência de baixa, ou seja, está dentro de um triângulo simétrico sem movimento. E no curtíssimo prazo especificamente, congestão entre 21,90 até 22,90. Eu, particularmente, para fazer alguma coisa com o Banco do Brasil, tanto na compra quanto na venda, eu esperaria, no caso de compra, romper aqui essa LTB, na sequência tem uma resistência 23,42, acima de 23,42 compra, e para baixo, abaixo desse suporte 21,90 e da LTA, pode também surgir uma operação de venda. Então, por enquanto aí, aguardar aí, ver para que lado rompe, se rompe para cima ou para baixo, né? Pode gerar uma operação tanto na compra quanto na venda. Na venda, no caso, tem um favorecimento maior pela tendência de baixa que tem atrás. Bom, vamos lá. Rafael perguntando se no mini dá para fazer uma compra de repique nos 15 minutos. Olha, para quem gosta de fortes emoções, né, eu particularmente não gosto de operar repique, eu prefiro operar tendência. Porém, o mini, vamos voltar nele aqui. Aqui, gráfico diário, vamos lá. Gráfico intradiário. Ele literalmente derreteu aqui nesses últimos minutos. É possível que ele até tente alguma reação aí nos minutos finais, aí algum repique parcial, né? Não gosto desse tipo de operação, mas pode até dar certo. O que eu faria? Se quiser tentar uma compra do contra, marca o último fundo aqui, espera romper uma máxima anterior no gráfico de 15 minutos, né? E seria o start da compra. E vai zerar em que ponto? Para não deixar essa zeragem por conta do robô, eu faria isso daí até às 17h45, 5 minutos antes do robô aí ser acionado aí para zerar a operação no automático. Ou até que, no caso do repique, que ele perca uma mínima anterior no diário, também seria um ponto aí para encerrar a operação. Seria uma operação do contra, mas pode até sair. Dá para entrar na venda nesse momento? Não dá mais, já derreteu. Então, alguma operação que ainda possa sair agora nesses minutos finais, de repente alguma operação de compra, né? Tentando aí respirar um pouquinho depois dessa desandada. Vamos lá, agora aqui. PHB, vender Petro 3. Vamos lá, dona Petro. Petrobras. Ela está confirmando o topo hoje, porém, ainda nesse curtíssimo prazo, dá para você perceber aqui que ela ainda tem um pequeno zigue-zague ascendente, ou seja, ainda tem tendência de alta no curtíssimo prazo. Operação natural com ela, venda sem dúvida, que ela tem forte tendência de baixa atrás. Porém, para efetuar uma venda com ela, eu esperaria pelo menos perder aqui essa linha de tendência de baixa, aí pode dar uma entrada na venda, ou, se quiser esperar um pouquinho mais, perder esse suporte 8,43, entra com um pouquinho mais de consistência, né, apostando aqui nessa retomada da tendência de baixa principal. E por enquanto eu focaria aí por volta dos R$ 7,00 como objetivo de queda. Então, Petrobras já foi, vamos ver o próximo ativo. BR Foods, por favor. BR Foods até estava com... Tem um estudo prévio aí que eu fiz alguns dias atrás, por enquanto ainda não foi acionado. Na realidade, quando eu fiz esse estudo, eu apostei exatamente nesse movimento aqui. Estava exatamente nessa situação. Subiu, corrigiu um pouquinho, formou um fundo aqui, confirmou esse fundo, acima dos 64,40. Retomaria a tendência de alta e o objetivo curto nessa resistência aqui de 69,04. Ao invés de fazer isso daqui, a BR Foods acabou entrando aqui num quadro de congestão, mas de qualquer forma ainda vale aqui a referência. Compra acima de 64,40. Podendo pensar ainda nessa resistência principal 69,04, ou, uma vez que congestionou, né, a gente pode também
fazer um pequeno estudo aqui para baixo. Abaixo de 60 e 53, venda, se concentrando aqui nesses suportes aqui de 55, 71, 55 e 33. Então pode sair tanto compra quanto venda, né? Dependendo do lado que romper. Hoje ela até ameaçou sair por cima, mas em função desse forte recuo do mercado também está devolvendo tudo, deixando um candle ruim aqui, sinalizando o topo, né? Ou seja, podendo ganhar um viés negativo e voltar a buscar esse suporte aqui de 60 e 53. Então, por enquanto, aqui nada a fazer com a BR Foods, né? Mas pode ser interessante monitorar aqui esses, tanto essa resistência quanto esse suporte, o lado que romper direciona. Vamos lá. Sangue de barata, vender MRV. Vamos ver se tem alguma operação de venda com MRV. Tem, com certeza, né? Aliás, ela já até está em ponto de venda aqui na perda de suporte de 6,83, objetivo curtíssimo nesse suportão aqui de 6,46, porém a gente pode até estender isso daqui um pouquinho mais, por quê? Porque formou aqui um tipo de ombro, cabeça, ombro, né, uma figura de queda, pegando essa altura da figura até o 6,83 e projetando aqui para baixo, de repente a gente pode até chegar em alguma coisa aqui por volta de 5,50 com o objetivo de queda. Então está em situação de venda sim, né? Alvo 1, 6,46, alvo 2, por volta de 5,50. E o stop aqui mais curto que eu enxergo nesse momento, um pouquinho acima dessa primeira resistência de 7,27. Então seria o primeiro stop aqui mais curto. O stop ideal, né, mais conservador, seria aqui em cima, acima de 7,75. Só que é um stop aí totalmente inviável, né, já bastante caro, então para viabilizar a operação, eu deixaria, consideraria esse stop intermediário aqui acima de 7,27. Continuando, vender Souza Cruz, PHB. Bem, voltando aqui, a Souza Cruz, apesar desse recuo de hoje, né, é um ativo que já tem tendência de alta. Aqui é uma região de forte resistência natural que ela sinta um pouco de dificuldade, né? Esticou um pouquinho, é natural que ela tente fazer algum movimento corretivo, né? Porém, eu não gosto de operar contra a tendência. Então, mesmo que essa correção se inicie, né, esperaria aí formar um novo fundo para tentar ainda novamente compra com ela. Caso ela comece a corrigir, no caso uma operação do contra, até quanto que eu imagino que ela possa corrigir? Até por volta aqui nessa faixa entre R$20 e R$19,50. Por quê? Se eu for traçar aqui uma linha de tendência de baixa, mais ou menos aqui por esses últimos fundos, e conciliando aqui com essa média móvel de 21 períodos, que eu considero ela como um ponto de retorno, quando os ativos começam a esticar um pouquinho, né? Então essa região entre R$20 e R$19,50 é uma região bem interessante para uma tentativa de fundo, caso ela comece a corrigir. No caso, a operação do contra seria o quê? Abaixo da mínima de hoje, a partir de amanhã, concentrando aí o gain nessa faixa, e o loss acima da máxima de sexta-feira, que ficou em 21,48, 21,49, 21,50 aproximadamente, seria o stop. Mas, particularmente, eu acho mais interessante a operação de Souza Cruz, por conta aqui desse início de zigue-zague ascendente, né, ainda na ponta de compra. Sufoco. Rossi pode ter uma onda 3? Olha, eu já até pensei na Rossi nessa onda 3 há um bom tempo atrás, aí depois acabou se desconfigurando. Vamos ver como é que ela está nesse momento. Nesse momento eu não penso mais em onda 3. Quando que eu pensei em onda 3 para a Rossi? Exatamente nesse dia aqui, quando ela formou aqui esse engolfo de alta, né, sugerindo aqui que ela voltasse a subir, ou seja, onda 1, onda 2, e poderia iniciar uma onda 3, de repente, para buscar os R$6. Porém, essa tentativa de fundo não foi confirmada aqui nos pregões seguintes, né? E nesse momento ela tá com viés negativo, sugerindo voltar a buscar esse último suporte de 1,95, que se for perdido, traz de volta a tendência de baixa.
Então, nesse momento, eu não enxergo mais possibilidade de onda 3 aí de reversão para alta. Vamos ver, aguardar os próximos pregões, mas por enquanto ela está mais propensa aí a vir buscar esse suporte aqui de 1,95, que se for perdido, traz de volta toda a tendência de baixa que ela tem atrás. Equatorial, que foi justamente o call que eu passei agora na parte da tarde, vamos só ilustrar graficamente o que eu enxerguei com a equatorial. Bom, belíssima barra de queda, considerando a operação que a gente passou, né? Eu coloquei o meu de olho exatamente abaixo da perda dos 25,41. Quem estava acompanhando a operação, né, muito provavelmente, independentemente do operando que eu coloquei ali no HB, conseguiu pegar essa operação. Deixa eu até dar uma olhadinha como é que está o retorno da operação nesse momento. 2,79, já está com mais de 2,5% de ganhos. Ou seja, se essa operação fechar da forma que está, né, mesmo entrando hoje, a gente já traz o stop dela para a zona de lucro, aplicando a regra dos 2,5%, preço de fechamento, vezes 1,025. Parâmetros que eu passei na operação foi venda abaixo de 25,41, stop gain, suporte de 23,07, stop loss acima dos 26,61, essa primeira resistência, 26,65. Por que eu não apostei muito além desse ponto na venda? Porque se eu pegar o gráfico semanal, o que eu observo no equatorial? Apenas correção aqui da tendência de alta. Por quê? Porque ela está firme em tendência de alta. E se eu traçar aqui uma LTA mais ou menos aqui imaginária por esses últimos fundos, eu vou chegar aqui a essa região de R$23, é um ponto interessante para ela corrigir, formar um fundo e voltar a subir. Então, conciliando com o gráfico semanal, por isso que eu concentrei o meu gain aqui nessa região de R$23. Então, a operação deu entrada hoje, né, via operando com você, né, e vamos torcer aí para que ela venha a se desenvolver. O que mais que a gente tem? Índice futuro para amanhã. Vou analisar ainda, eu sempre faço um estudo prévio, depois que o mercado se encerra, né? E normalmente procurando cercar aí duas possibilidades. Como a gente não tem bola de cristal para saber se o mercado vai amanhecer subindo ou caindo, eu tenho sempre procurado aí deixar duas possibilidades, fazer um pré-estudo prévio. Se sair por cima, possibilidade de compra, e se sair por baixo, possibilidade de venda. Vou fazer esse estudo aí logo mais aí, depois do pregão, vou ver se eu vou conseguir preparar isso daqui ainda antes da minha palestra, né, de logo mais às 8 da noite, mas com certeza, no call de amanhã, que vocês devem receber, muito provavelmente, ainda essa noite, né, vai estar esse pré-estudo com o mini índice. Por enquanto, ainda não fiz. Ronaldo Floripa, vamos para a venda aqui. Nossa, ele está com uma série de possibilidades para venda, vamos tentar olhá-las rapidamente. Começando por Ambev, para não parar no post dele, então vamos dar só um rápido overview. Ambev, não apostaria na venda ainda, por quê? Ela está em tendência de alta, zigue-zague ascendente e ainda aqui acima dessa linha de tendência de alta. Então, por enquanto, Ambev, movimento corretivo, não ainda apostaria nessa venda. Ambev, que mais que ele colocou? Hering, HGTX3. Hering. Essa daqui está bem interessante mesmo para venda, né? Um tempo atrás eu fiz um estudo aqui mirando nos R$17, ela acabou repicando um pouquinho, essa vale a pena que dar uma refinada aqui, por quê? Repicou, hoje está confirmando o topo, de repente abaixo da mínima de hoje, pode dar aqui uma entrada na venda, por enquanto a princípio pensando por volta dos R$17, o stop loss acima da máxima de sexta-feira. Hering realmente está interessante aqui, eu vou dar uma refinada melhor sobre ela daqui a pouco. Que mais agora? Direcional. Vamos ver aqui. Bom, direcional já está acertada na venda, né? Nesse momento eu não vejo aqui um ponto de entrada nela, por quê? Porque ela praticamente daqui até aqui ela cedeu quase que de forma direta, ou seja, não tem um stop viável. Para quem já tiver vendido, por enquanto aqui, isso daqui foi um estudo que eu fiz um tempo atrás, 6,30 objetivo de queda, eu acho que ainda pensarei por volta desse
dessa região como stop gain. Mas para entrar na venda, o ideal seria ela fazer algum repique, como fez a Hering, né, sinalizar ou confirmar topo, para a gente entrar com uma melhor relação de risco. Sentido está correto, só não vejo o ponto de entrada. Gerdau, GGBR4. GGBR4. Gerdau, também um pouquinho confuso aqui no curto prazo, né? Mas de qualquer forma, se perder os 8,60, pode ser interessante uma entrada na venda. Deixa eu até trazer essa setinha aqui para baixo. Tirar essa LTA aqui que não tem mais validade, né? Então pode ser interessante uma entrada na venda. O stop loss estaria aqui um pouquinho abaixo dos 9,80. Se quiser deixar em 9,81 também é válido, né? Mas se ela confirmar topo e quiser deixar um stop um pouquinho mais curto, acima de 9,61, e o stop gain aqui, curto por volta aqui dos R$7, seria num primeiro momento, onde eu me concentraria aí com o objetivo de queda. Que mais? Gerdau já foi. Randon, Rapt4. Perfeita também, né? Tinha um pré-estudo que eu fiz um tempo atrás, mirando aqui nos R$4, abaixo de 4,32, retoma a tendência de baixa, né? Por enquanto, ainda pensaria que mesmo nesses R$4, por quê? Se eu traçar aqui uma linha de tendência de baixa por cima e uma linha paralela por baixo, a gente vai perceber que a Randon ela está trabalhando aqui dentro de um canal de baixa. E seguindo aqui a linha de retorno, a gente vai chegar em um objetivo de queda muito próximo aí, muito provavelmente perto dos R$4. Não sei se a gente conseguiria um stop viável para essa operação de venda com a Rapt4 abaixo de 4,32. Mas, de qualquer forma, sentido da operação correto, né? E eu pensaria no gain nesse momento, nessa região. Só precisaria achar um bom stop aí para viabilizar a entrada. E por último, lá do Ronaldo, a Sabesp. Também tinha feito um pré-estudo com ela aí nesses dias, acabei não entrando na operação, mas de qualquer forma, essa condição aqui que a gente gosta. Fazer um início de repique e formar topo para a gente entrar com stop mais curto. No caso, a Sabesp já teria dado a entrada hoje. Para entrar nesse momento aqui, acabou esticando um pouquinho. Né? O stop loss deixaria acima da máxima de sexta-feira e, por enquanto, o gain ainda manteria aqui esse pré-estudo por volta de 14,50. Um próximo ponto de entrada abaixo aqui desse suporte aqui de 15,01, né? Seria um próximo ponto de entrada na venda, né? Mas aí o stop já vai começar a ficar um pouquinho caro, a gente teria que fazer um estudo aí para um alvo talvez mais entre curto e médio prazo, né? Refinar um pouquinho mais esse estudo e ainda sujeito a algum zigue-zague no meio do caminho. Então, tiro curto mesmo, foi com a entrada hoje, apostando aqui por volta de 14,50. Já falamos da Petro 3, agora Petro 4, Lobato aqui está pedindo. Petro 4. Apesar dessa derretida aqui do nosso índice, a Petro praticamente ela se manteve ilesa, né, uma queda aqui muito pequena, né, pouquíssima movimentação. Mas o que ainda mantém aqui, quer dizer, o que predomina na Petrobras, tendência de baixa, eu ainda prefiro a operação na venda com ela. Agora, para entrar na venda, mesma coisa. Aqui a gente tem tendência de alta no curtíssimo prazo, né, um prazo bastante curto. Se perder essa LTA ou perder esse suporte aqui de 8,56, já é interessante aqui uma aposta na venda, né, apostando aqui na retomada dessa tendência de baixa principal. E eu também me concentraria na Petro 4 por volta de R$7 como objetivo de queda, com stop loss acima de 9,63. Então a Petrobras também é uma candidata aí à venda, dependendo aí dos próximos pregões. Nando Barros, Embraer.
Embraer. Bom, Embraer já perdeu a tendência de alta desde que perdeu esse suporte aqui de 22,05, né? Mas ainda mantém essa tendência nos tempos maiores, enquanto estiver acima de 20,46. Não vejo operações com Embraer por enquanto, né? Para quem está comprado em prazos maiores, próximo stop abaixo de 20,46, né? Por enquanto aquela parece aí que tá com uma tentativa de fundo aí, né, não querendo ceder muito mais, né, mas de qualquer forma, sinal ainda bastante fraco para que a gente venha pensar numa compra com ela, mesmo sendo uma compra de repique. Se for para pensar em compra, esperaria pelo menos voltar acima dos 22,05. Futuro para amanhã, uma compra de repique, bom, isso aqui já respondemos, Equatorial já foi também. Ricardo aqui, Banco Itaú, YouTube 4, Banco Itaú também querendo desandar, né? Abaixo de 33,04 já daria um start aqui para venda, e principalmente abaixo de 31,99, aí sim, aí ele fica bastante feio, retomaria a tendência de baixa aqui no médio prazo, né? Expectativa de repetir esse movimento aqui para baixo, o que poderia dar aqui, de repente, uma escorregada maior aí, até por volta aqui dos 28, 29 reais, né? Mas por enquanto me concentraria nesse suportão aqui de 30 e 29. Então ele pode ficar bastante feio se perder os 31,99. Está fechando de forma aí bastante negativa, né? Pressionando esse suporte de 33,04 e pode ficar ainda pior se perder na sequência esses 31,99. Comprado, eu acho bastante prudente deixar aqui um stop aí por volta dos 33 reais. Licão, CCR, vamos lá. CCRO3. Tendência de alta. Por enquanto, a CCR, né, eu tinha feito aqui um estudo alguns dias atrás, o objetivo de alta, continuo me concentrando aqui nessa região onde passa a linha de tendência de baixa. Nesse momento, está deixando aqui uma possibilidade de topo, podendo fazer alguma correção, porém, se eu pegar aqui a linha de tendência de alta passando por esses últimos fundos, também fica sem espaço para correção. Eu acho uma operação ainda difícil, né, com ela, por quê? Porque ela está com uma possibilidade de topo e sem espaço para corrigir, ou seja, ela pode fazer num único pregão, de repente, amanhã, se tiver um dia positivo, né, sinalizar e confirmar fundo ao mesmo tempo, com objetivo de alta aqui nessa LTB. Então, o que eu faria? Comprado, stop loss abaixo de... Isso aqui, deixa eu ver se está no ponto correto, vamos lá. Não, me deslocou um pouquinho. Deixar em vermelho, porque para baixo eu gosto de identificar como suportes, né? Primeiro stop defensivo abaixo de 15,91, né? E de repente, se conseguir fazer um fundo por aqui, pode gerar uma entrada na compra, mas não pensando muito para cima, né? Me concentraria aqui nessa LTB, que de repente pode até estar com uma inclinação até um pouquinho menor nesse momento. Isso daqui eu acho que retrata melhor a situação de momento dela, né? Onde a gente pensaria aqui no alvo já agora um pouquinho mais curto, talvez por volta entre 16,50 e 17 reais. Mas, de qualquer forma, tudo vai depender se ela formar ou não fundo nessa região. Eletropaulo era uma que eu estava de olho na compra, vamos ver se ela desconfigurou ou não. Desconfigurou e desconfigurou totalmente. Eu estava com de olho na compra baseado nesse candle de sexta-feira, sugerindo retomar a alta, conseguindo fazer fundo em cima dessa linha de tendência de alta, né? Então, considerei o meu start acima de 8,93. Por conta dessa queda aqui de hoje, esquece, não dá para pensar mais em compra com ela por enquanto, né? Tem que aguardar aí uma próxima oportunidade. Pelo contrário, ela acabou até saindo por baixo e startando uma operação de venda. Objetivo curto nesse suporte de 7,71.
E para fechar, pessoal, que a gente já está estourando um pouquinho, né? O custódio aí está pedindo para a gente dar uma analisada no boi. Deixa eu ver aqui, vamos lá aqui, peraí. BGI, qual que é a série? Eu vou pegar aqui o contrato perpétuo, que aí ele já vai me mostrar direto. Vamos lá. Série F, né, que está valendo agora. Boi, ele está em tendência de alta, né? Porém, nos últimos dias aqui com uma pequena lateralização. Se for aqui pensando numa correção curta, abaixo de 143 aproximadamente, iniciaria a correção, né? Mas eu não gostaria, por enquanto, de apostar na venda com o boi, né? O ideal seria o quê? Seria mesmo que essa correção ocorra, aguardar aqui uma sinalização de fundo e ainda tentar a compra com ele, por quê? Porque ele permanece em tendência de alta. Falei que essa aqui ia ser a última, mas só para não deixar para trás, eu ainda vou analisar Vale e mais uma aqui que me pediram, que foi a Loja Sener. Aí a gente encerra por hoje. Vale. Gráfico diário, vamos lá. Vale. Ainda mantenho aqui uma preocupação por conta de um possível ombro, cabeça, ombro que possa se formar caso ela não vença essa região de 19,70, né, onde ela poderia fazer isso daqui e se mandar com tudo para baixo, onde o objetivo aqui recairia nesse suporte 15,50. Ela ainda fez uma boa recuperação ao longo do dia, né, mas de qualquer forma ainda mantenho o estado de atenção com ela, né. Caso ela não passe nesse suporte de 19,70, olhando a tendência de baixo que ela tem atrás, pode ser uma aposta na venda. E para finalizar, Loja Sener, LREM3. Loja Sener. Essa região de 77 é uma região bastante importante. Por enquanto não vejo operações com ela está com um gráfico aqui bastante complicado, né? Podendo acentuar o viés negativo, caso ela perca aqui 72,40, onde ela buscaria aqui essa região dos R$70, né? Mas melhor mesmo com a Renner, se for tentar alguma coisa na compra, o ideal acima dos 77, ou pelo menos esperar aqui acima dos 75, né? Quem sabe aí ela possa aí sinalizar alguma coisa aí nesse sentido. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês em mais esse chat de fechamento, né? Vamos ver a repercussão aí do apagão mais tarde, mas realmente é um dia bastante crítico aqui, né? Vários estados aí com falta de luz e o mercado sentiu aí essa possibilidade aí de apagão / racionamento e realmente reagiu de forma bastante negativa. Fica o convite aí para logo mais à noite aí quem puder participar, como obter sucesso no mercado de ações, e eu me despeço por aqui. Um abração a todos, pessoal. Valeu!